Deu certo agora? Ah, Ao vivo, agora aqui. Pera, agora acho que vai conectar aqui no Instagram. Foi. Ah, foi. agora foi. Agora onde está o link da. A gente já tá ao vivo. Tá, estamos ao vivo. Agora onde que pega o link? Deixa eu ver. Ah, tem duas pessoas vendo. Não sei. Peraí. Então... A Rosa entrou. Oba! Que bom que conseguiu entrar. Vamos esperar mais um pouquinho, que acho que tem mais gente que estava esperando. A Ana entrou. Muito bem. Oi, Ana, boa noite. Oi, Marisa. Você ia começar, Sofia? Acho que sim. Uhum. Podemos começar. Bom, então, boa noite para quem já chegou. Eu sou a Sofia, né? Sou professora de yoga. Eu estou dando aula na Academia Modela, lá em São Paulo, e também dou aula no Marra, em Santo André. E eu chamei a Lu, que é uma amiga, a gente fez o curso de formação juntas, né? Eu ainda estou fazendo o curso. E eu conheci a Lu no curso. E dando as aulas, né, a maioria das minhas alunas já passou do período, né, da perimenopausa e tudo, mas elas sempre acabam trazendo essas questões, né, da menopausa, onda de calor. Eu ainda tenho alunas que ainda têm muito calor por conta da menopausa ainda, e sempre acabam me perguntando o que, que é bom, como que lida com tal coisa, como que lida com isso e aquilo. Eu falo, gente, eu não sei. Até por conta até, né, da minha idade, eu ainda não estou nesse momento, então o que eu sei é o que eu vejo de outras mulheres comentarem, de falarem, assim, mas eu não tenho a vivência. E a Lu, ela é terapeuta de Ayurveda, tem um blog que ela tem vários textos muito bacanas, assim, é um material muito bom, dá para quem tiver depois curiosidade, eu vou mandar o link do blog dela. É muito bacana o site dela, tem vários textos sobre Ayurveda e todo esse conhecimento que é milenar, né? E, bom, uh, a gente tem até nos Yoga Sutras, né? Que é Yoga para a saúde da mente, né? E Ayurveda para a saúde do Uhum. corpo físico. Então, Yoga e Ayurveda é uma coisa que elas vão caminhar juntas. Conforme você vai praticando yoga, você acaba tendo que seja um contato breve assim com a Ayurveda, Uhum. e o Ayurveda também tem esse movimento, né, Lu? A gente sempre tem os dois Sim. juntos, né? E, Uhum. bom, então, fala um pouquinho, Lu, de quanto tempo que você já está nessa tenda aí do Ayurveda. Conta pra gente um pouquinho, para as meninas te conhecerem. Tá.
Bom, Sofia, obrigada pelo convite, né? Estar aqui hoje com você. A Sofia, então, como ela disse, ela me convidou para falar um pouco sobre esse período de transição, né, da mulher, né? Que a mulher vive, né? São três momentos, né? Entre quando a gente entra quando nós começamos a menstruar, depois o período, né? Que nós menstruamos, depois a finalização disso e a menopausa. É, eu trabalho, né, com Ayurveda já tem 12, 13 anos agora, né? E realmente muitas mulheres, quando descobrem o Ayurveda, acabam tendo um apoio para esse processo de transição. Dentro dessa visão milenar, a, a menopausa na verdade, todo o processo, né, da mulher adulta, né, com a menstruação, não é para ser um momento sofrido, né? E mesmo a transição para a menopausa, né, também não, né? Então, quando a gente ouve todos os sintomas, né, que hoje em dia a gente considera como normal, não é mais, assim, para a visão do Ayurveda, a gente normalizou uma coisa que não é natural, né? Então, o que que é natural? É que é para uma mulher passar por esse processo sem desconforto, né? Mas a nossa sociedade hoje, dentro do contexto que a gente vive, é muito normal, né? Todas as mulheres terem muitos desconfortos, os calores, a insônia, sobrepeso. É nesse momento que talvez alguns distúrbios metabólicos aparecem, né? Então não é só pode ter o início da pré-diabetes, né? Pode ter pode ter mulheres que desenvolvem pressão alta, é, chamada hipertensão, colesterol alto, né? Então, assim, é um momento onde começa a surgir várias questões de saúde que, na maioria das vezes, quando elas vêm para consulta, nossa, até, né, antes da menstruação, antes da menopausa não tinha, e aqui a partir da menopausa isso tudo apareceu, né? E aí o Ayurveda ele olha esse aspecto muito mais, né, para uma questão que estamos falando de duas, para balancear duas coisas, né? Que é a digestão e o estresse, né? Então a saúde feminina, para a visão do Ayurveda, ela está ligada nessa composição, né? O como a gente se alimenta, mas assim, se alimentar tem a ver com um estilo de vida onde essa mulher ela precisa reconhecer, talvez reaprender, né, sobre os limites, né, quais são esses limites, né, e esse limite, na verdade, ele é individual, cada mulher tem a sua, uma composição, né, vamos dizer assim, e uma questão, né, quando a gente chama de limite, o que que esse corpo ou essa mente, ela consegue lidar, né, e junto com isso, que aí e vem com isso com o manejo do estresse, né, e vem com um estilo de vida relacionado com alimentação. Então a gente está numa sociedade onde essa mulher ela trabalha, talvez ela trabalha para atender talvez uma expectativa é, não é só socioeconômica, né, mas assim às vezes vai além disso, é, numa expectativa às vezes para cumprir um determinados papéis. é, e aí, junto com isso, né, ela não acaba não tendo tempo para se alimentar de forma correta ou fazer um exercício de forma correta, né? E quando falo de forma correta, respeitando tudo isso, respeitando esses limites desse corpo, né? Então, ou ela está fazendo demais, então, ou ela está comendo demais, fazendo exercício demais, trabalhando demais, tudo, na maioria das vezes, tudo tá no demais. Até porque a nossa sociedade ela tem esse aspecto, né, de fazer mais. Quanto mais você faz, mais você está adequado. Então, quanto mais exercício, mais, teoricamente, mais saúde você tem. Quanto mais trabalho, mais bem-sucedido você é. Quanto mais dinheiro, mais. Então, tudo é mais, né? Esse mais. É, E esse é um processo que junto com isso, né, uma alimentação desregulada e esse excesso de coisas a fazer, né, gera uma série de desequilíbrios na mulher, né? É, Somado a isso, né, esse processo metabólico, nessa desregulação metabólica, ela vai promover num determinado período a insônia,
né? Então a insônia, dentro dessa visão do Ayurveda, ela está muito ligado com, no primeiro momento, com o processo digestivo ou com o processo de má absorção, né? E aí, na sequência, depois de uma insônia e junto com o estresse, né, uma desregulação hormonal, né? Então, assim, é uma somatória de coisas, é um caminho, né, que você vai seguindo, né? E aí, para voltar para o caminho natural, né, a gente vir identificando assim, o que provocou para cada mulher, né, esse caminho e vir retrocedendo, né? E talvez vir reaprendendo, né, sobre esse corpo, né? Cada corpo, cada mulher ela vai ter que aprender, né, sobre como que esse corpo como cada corpo funciona, né? Esse individual, né? Eu acho que uma coisa assim, de tudo isso que você já falou, né? Acho que a gente acaba se identificando muito, né? Principalmente com essa questão da gente sempre ter que fazer muito, né? Então, Uhum, porque depois vem o preço, né? Às vezes, sim, quando a gente é mais nova, assim, a gente não sente tanto, né? Porque você tá ali com mais energia, mais disposição, mas depois vai vindo o preço desse desgaste realmente metabólico, né? E, é. e eu acho que uma das coisas também interessantes disso tudo que você abordou é essa questão do que é normal e o que é comum. Porque Uhum, eu observo muito, né, no caso pelo menos da menstruação, muitas meninas, muitas mulheres falam que é normal você sentir desconforto, que é normal você ter uhum, aquela menstruação que, meu Deus, parece que você tá ali morrendo, sabe? É uma semana que uhum, você não fica confortável. E quando você sim, fala para elas, olha, isso não é normal, pode ser comum, mas não é normal. A sua menstruação não precisa ser horrível, não precisa ser um uhum, trauma na sua vida. E aí as pessoas sim, te olham meio assim, tipo, o que você tá falando, sabe? Então, uhum. É porque a gente já acostumou, desde a hora que a gente menstrua pela primeira vez, e talvez até porque a gente vem de talvez assim, nossa mãe, nossa tia, nossa avó viveu todo esse desconforto, né? Então a gente sempre ouviu, né? E a gente está numa sociedade também que dá uma. Existe um certo, uma desconexão muito grande com a menstruação e depois é, um certo, vou botar uma palavra aqui, mas assim, talvez um certo desprezo, né? E junto com isso, às vezes a gente achar que a maioria das, uma parcela dessas mulheres achar que não deveria menstruar, e aí você fazer coisas com o seu corpo para que isso não aconteça, né? Então, assim, são várias desconexões, né? Então a gente achar que é ruim, aí achar que é ruim porque, na verdade, as experiências passadas e talvez a experiência que a gente, até na menarca, né, que é a primeira menstruação, às vezes a gente é meio, não sei se dizer traumático, mas é meio desconfortável, né? Porque a gente tem a menarca, a primeira menstruação, e de repente vem todo um contexto, né, de desconforto, né? Eu lembro da minha primeira, né, que a gente andava usava o punho morto tudo escondido, não podia mostrar, não podia falar que estava menstruada, ai, que vergonha. Então é vergonhoso, então, várias palavras, né, que a gente usa, que é vergonha, que é sujo, que não deveria acontecer, né? E aí a gente o desconforto da cólica, da dor de cabeça, tem gente que tem náusea, né? E aí a gente começa a ver que parece que todo mundo sente isso, né? E aí a gente começa a olhar e falar assim, mas por que que eu tenho que acontecer isso comigo? Aí você começa a meio que desprezar o mal dizer o corpo feminino, né? E associar isso também com sujeira, porque é sujo, né? Porque é feio. Então a gente só usa palavras que vão é, tornando isso ruim, né? Tornando isso parece que não é adequado, né? A gente vai desqualificando, né, a menstruação. Aliás, a gente ouve e aí depois a gente se mesmo desqualifica, e depois a gente continua, né, ao longo da vida, né? A gente vai trabalhar, a gente quer fazer exercício, aí fala, eu tô menstruada, aí não posso, não sei o quê, né? Então parece que sempre está atrapalhando, né, o processo da vida. Então a gente não inclui a menstruação como um ciclo natural, né, do corpo dentro da nossa vida, dentro da nossa agenda, né? A gente talvez viva numa sociedade ou de repente está trabalhando dentro de um local que a menstruação a gente tem que suprimir isso, né? Você não, você tem que a mulher ela tem que agir
do dia 1 ao dia 30 como se não menstruasse, né? Como se não tivesse nenhuma variação ali, né? A variação hormonal ela vai ocorrer, e isso vai afetar o seu humor também. O que acontece é que, quando a gente fala isso pela visão do Ayurveda, que isso não pode ser dentro daquelas variações que você gera um desconforto. Mas que vai acontecer, que quando você menstrua, você vai ter que ficar, você fica mais introspectiva, né? Que quando você está num processo, no início, né? Que é a nossa primavera, né? Na menstruação, que está nesse início, que você fique mais ativa, mais criativa, com mais energia, né? Então, assim, que tem a ver com essas modulações hormonais. Então, assim, você tá com mais energia e tá mais introspectiva, isso é natural, né? O que não é natural, né, é a gente querer mascarar isso ou talvez desrespeitar. Então, assim, quando a gente menstrua, nós deveríamos descansar, né? Faz parte dentro dessa lógica, dessa medicina, por exemplo, não fazer exercício, é você descansar, é você fazer menos atividade, é você comer uma comida mais leve, é você, né, tá mais preservada, né, de vários contatos externos. Mas a gente, às vezes, o que que a gente faz? A gente menstruou e continua fazendo tudo igual. E aí, esse fazer igual vai gerar uma sobrecarga no seu organismo, porque quando você está menstruando, você gera é como se fosse uma descarga tão grande de energia, né, que o seu corpo demanda esse descanso, né? Seria o correto você descansar. Só que aí a gente faz o quê? Vai lá na academia, puxa mais peso. A gente vai para o trabalho e trabalha mais. Você, eu não posso me abater, né? Mais ou menos esse raciocínio, não posso me abater. E aí eu tenho que fazer tudo igual. Mas você não deveria fazer tudo igual, você deveria mudar. Assim como no verão você troca de roupa, você põe uma roupa mais leve, no inverno você põe um casaco. Se é para fazer tudo igual, então no verão você continua com a mesma roupa do inverno. Mas a gente não faz isso, né? A gente troca, né? E nesse processo do ciclo feminino é a mesma coisa. A gente tem que vir mudando, né, nosso comportamento, né, ao longo desse processo, né? É, não ficar tudo tudo igual. E isso, inclusive, impacta na alimentação. Então, assim, quando a gente fala de uma alimentação, é isso. Durante o processo menstrual, agora o sangue está saindo, eu deveria comer uma comida mais leve, né? Por quê? Porque ali toda uma energia do corpo tá para esse expurgo. A minha digestão ela fica um pouco mais debilitada, então eu deveria estar descansando mesmo, né? E aí quando a minha energia volta, eu vou comer coisas, né, que condizentes com, dizer, mais alinhadas com as estações, né? Com a estação do ano. Então, assim, a gente foi se desconectando tanto da natureza que tudo fica, o tudo igual parece ser o mais lógico, né? Então, eu como café da manhã o ano inteiro tudo igual, eu almoço o ano inteiro tudo igual. Então, faça sol, faça frio, faça chuva, faça, né, sei lá, seca, eu tô comendo exatamente tudo igual, né? Então, eu vou comer uma feijoada toda quarta-feira, independente se tá calor ou se tá frio, né? Eu vou comer uma saladona, independente se tá quente ou se tá frio, né? Então Uhum. tudo igual, né? Então isso leva ao adoecimento. Pela visão do Ayurveda, e eu digo assim, quando a gente começa a mudar, você mesma é prova, né, disso, né, Sofia? Quando você muda, né, esse olhar sobre si mesma e respeitando esses ciclos, né, principalmente alinhando o seu ciclo interno com o ciclo externo da natureza, você vê como, né, as coisas elas voltam a funcionar, né? E isso para a mulher que menstrua e para a mulher que está na menopausa, isso, né, vai ser igual, né? Né, pode falar. Então, porque aí eu ia te perguntar justamente isso, porque duas coisas, né, que eu queria saber mesmo, assim. Por exemplo, esse desgaste, então, que a gente teria nesse momento da menstruação, né, dessa vida, né, que a gente acaba se submetendo por necessidade, às vezes nem por necessidade, às vezes por escolha realmente, né, de querer manter um estilo de vida, querer manter um padrão de vida, XYZ, né, então o fato da gente estar ali se submetendo anos e anos e anos nessa loucura de, né, trabalho e atividade, e cuida da casa, e cuida de filho, né? Essa coisa realmente da Mulher Maravilha, né? Então você tem que Uhum, estar ali fazendo tudo e mais um pouco,
sempre, né, com disposição, você não pode estar cansada, você não pode, que nem você falou, poxa, eu não tô com pique, não tô com, não, você tem que estar sempre a Uhum, mesma, né, o ano inteiro uhum, você é a mesma. E aí, então, qual que seria esse impacto desses anos todos levando uma vida assim para a menopausa, né? uhum. Depois eu pergunto outro, vamos. Tá. Então, essa sua pergunta ela é bem interessante porque assim, isso e dentro da visão dessa medicina, a gente tem uma coisa chamada OJAS. Então, OJAS é exatamente a capacidade de suportar, né, a capacidade a tolerância, tá ligada à tolerância, tá ligada à paciência, tá ligada à sua imunidade, tá ligado à sustentação de um bem-estar, tá ligado à lubrificação das suas juntas, tá ligado a uma mente sã, né? Então, Odias, ele tá ligado à sua juventude, tá ligado ao colágeno, tá ligado. Então, Odias, ele é o nome, né, em sânscrito, né? Que às vezes a maioria das vezes é traduzido como imunidade, mas não é só isso. É todas essas coisas que eu acabei de falar, né? E isso daí ele é produzido, né, em função de uma boa digestão. Então, assim, se você tem uma boa digestão, o final desse ciclo digestivo vai ser produzido OJAS, vai ser produzido esse néctar chamado OJAS. E esse OJAS é que vai proteger ou que vai manter você jovem, vai que manter você com uma condição de saúde, né, e com uma tolerância, né, a esses desvios que a vida, porque a vida é uma gangorra, né? Então, se a gente tem esse colchão, vamos dizer assim, lá de fora está subindo e descendo, você tem esse colchão para suportar as amenidades da vida. Quando a gente vive nesse processo ao longo né, a hora que você menstrua, não só quando menstrua, mas ao longo da vida, né, em estado de estresse, você está queimando esse ônus, né? Então, o estresse ele está ligado ao elemento fogo, né? Ao elemento fogo, elemento ar. É como se você estivesse pondo fogo na floresta. A gente está vendo essas queimadas, né? Então você vê como incomoda, né? É como se você estivesse queimando, né, essa sua reserva. Então você vai queimando essa reserva de tolerância. Então, assim, quando você está nesse processo, e aí você percebe, né, quando você menstrua, você está ali com 14 anos, vamos dar uma média, 14 anos, aí o pico, né, da sua fase adulta, né, a hora que você entra na fase adulta, mais ou menos lá pro, né, os 20 e poucos anos, e o pico dessa fase adulta lá pelos 30, quase 40, né? Então, nessa fase, a partir dos 35 anos, que existe uma mudança da sua capacidade, da sua força digestiva, é onde a mulher começa a sentir, quando ela está queimando esse ódio, ela começa a sentir a diferença. Ela fala assim, eu comia um boi antes, agora eu como esse boi e não digero mais. Antes eu fazia um monte de coisa, eu tinha, né, fazia 10 coisas ao mesmo tempo, agora eu só consigo fazer duas. Antes eu, sei lá o quê, e agora, né, e parte porque existe um processo mesmo no nosso corpo de redução de capacidade mesmo, digestiva não só física, mas digestiva em todos os aspectos, né? E se junto com isso você, por estresse, veio queimando sua reserva, esse ódio, você veio queimando mais do que produzindo ele, né? Então, quando você chegar nesse momento que é da perimenopausa, você já vai começar a sentir os sintomas do que vai ser a sua menopausa, né? E aí, quando chegar lá na menopausa, aí sim você vai ter todos os problemas. Mas até lá, porque você ainda está menstruando, porque seu fígado ainda tem capacidade de lidar, né, de corrigir algumas coisas, né? Ele vai suportando até o fim dessa lubrificação interna. A hora que essa lubrificação interna acaba, aí o seu corpo assim já tá sem a reserva, que é o que manteria essa lubrificação, vamos dizer assim, que manteria o seu corpo funcionando mesmo sem menstruar, você já não tem ela mais. Aí seu corpo fica seco, né? Seu corpo fica, aí a pele seca, a mucosa seca, né? Aí a sua pele enruga, né? Aí tem a insônia, porque a insônia tá ligado a essa secura interna, né? Aí desregula os hormônios porque você não dorme mais, né? Aí o estresse já veio, né, junto com isso, né? Então aí você já veio, assim, essa perimenopausa desregulada é um processo de desregulagem por estresse mesmo, né?
né? O seu corpo ele entende assim, né? Se tem estresse, é, onde regula isso, né, que são as suas adrenais, ela manda um sinal, né, para sua hipófise, dizendo assim, existe estresse ou não existe estresse. Se tem estresse, vão produzir cortisol. Se não tem estresse, vão produzir os hormônios. Ela manda o sinal, agora produz hormônio, agora produz, né, o cortisol. Né? Se você está nesse estado de estresse, ela só vai pedir para você ficar produzindo cortisol. Você nesse e produzindo menos hormônio. Então essa desregulagem ela já vem acontecendo se você mantém esse corpo em estresse constante, né? Em estresse crônico, vamos dizer assim. Então assim o princípio do tratamento, né, é tirar esse corpo desse estresse. Mas parte disso a gente faz com alimentação, faz com procedimento corporal? Sim. E a outra parte a gente precisa entender que, de repente, a nossa forma de viver ela não está condizente com esse corpo, o estado atual desse corpo, né? Então a gente precisa reconhecer, né? Entender como cada corpo está funcionando. E quando eu falo cada corpo, porque o corpo da Luciana é diferente do corpo da Sofia, mesmo que as duas entrem na menopausa ao mesmo tempo. Tá? É isso que eu quero dizer. Então, cada corpo vai ter uma forma de ser tratado. E, e essa questão, assim, né, do tratamento, né, para esses sintomas da perimenopausa e da menopausa. Eu acho que esse é um ponto bastante, assim, interessante, né, de entender que não vai ter uma receita de bolo, né, não Uhum, tem uma receita de bolo, não seria, tem. É. cada caso é um caso, realmente. E, e também, assim, o que eu lembro, né, até de quando eu passei contigo, né, e lendo, assim, os textos lá no teu blog, eu acho muito interessante também, um pouco antes da gente falar dessa questão do yoga e o Ayurveda junto na menopausa, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a visão do Ayurveda sobre a doença, né? E o Uhum, estresse, né, como sendo uma doença, porque eu acho muito bacana, né, muito bonita até a visão assim uhum, não da doença, mas do tratamento, assim, que você realmente vai uhum, olhar para o ser que está ali, né? uhum, Não é aquela coisa sim. de você chegar no médico e às vezes não sabe, ele só tratar às vezes o sintoma, né? Porque a gente que é mulher, eu acho que a gente sabe que algumas coisas não são só aquilo, tipo, não é só isso, tipo, cara, Uhum, não é só isso, né? Eu acho uhum. legal assim essa visão mais global, né? Sim. Bom, o Ayurveda, existe um sutra, né, que ele fala que uma pessoa saudável, a visão de uma pessoa saudável para o Ayurveda é uma pessoa que expressa felicidade. Então, a saúde para o Ayurveda é sinônimo de felicidade. E essa felicidade é conquistada como? Né? Existe o equilíbrio do tridosha. Então, o tridosha aqui, quando a gente fala em vata, pitta e kapha, a gente está falando de três, vou chamar de três energias, mas é mais do que isso. São três energias que estão em funcionamento do seu corpo. A gente, para sair desse contexto de vata, pitta e kapha, como parece que é signo, né? Você é muito vata, você é muito... Nós temos os três em nosso corpo, cada um lidando com uma situação do seu corpo. Quando a gente fala que uma pessoa é um Vata A, um Vata, né, tipo Vata 2 Vata 2 Pita 3 Kappa 1, né? É porque a gente está falando em proporção. Qual é a proporção como essas energias estão interagindo? Mas todo mundo tem as três. Então, assim, primeira coisa, né, é o equilíbrio desse tridosha. Equilíbrio que eu digo não é todos iguais, o equilíbrio para aquela pessoa. O equilíbrio do seu expurgo, né? Então a gente tem três principais, né? Que é o suor, né? As fezes e a urina. É, esse equilíbrio precisa acontecer. E para a mulher ainda a gente está falando num expurgo que é a menstruação, né? Um expurgo que eu falo como limpeza, como saída mesmo do corpo. Né? Mas ele precisa ter equilíbrio, tá em equilíbrio. Né? O seu sono precisa estar em equilíbrio. Né? Os seus sentidos precisam estar em equilíbrio. Né? A sua mente e suas emoções precisam estar em equilíbrio.
Então, assim, a saúde, né, para a visão do Ayurveda, a gente está falando aqui, olhando vários aspectos, e esses aspectos considerando um corpo físico, um corpo emocional, né, e o corpo, o corpo espiritual, quando a gente fala do corpo do espírito, né? E independente de religião, porque isso aqui o Ayurveda não está falando de religião, ele está falando assim de como você se conecta com aquilo que você acredita, né, que está além desse corpo, dessa mente, né? Mas a gente tem que olhar as três coisas, né? Tem que olhar as três situações quando a gente está falando em tratamento. E a gente vai olhar todas essas outras coisas que estão por trás, né? Então, o equilíbrio do tridosha, o equilíbrio dos purgos, dos malas, o equilíbrio é, do sono, o equilíbrio dos seus sentidos, o equilíbrio da mente e das emoções. E isso tudo estando em equilíbrio, né, vai gerar uma pessoa que tem consciência que ela é além desse corpo, dessa mente também, né? E aí isso quer dizer que é uma pessoa que vamos dizer assim, que o discernimento ela está ativo, né? Ela não está sob domínio de manas ou da mente cognitiva, mas sim do intelecto. E eu, quando falo intelecto aqui, não é naquela lógica, né, de raciocínio um mais um, né, de matemática, mas do discernimento. Tem viveka, né? Tem discernimento, né? Então, uma pessoa que tem uma mente que tem discernimento. Essa pessoa, com tudo isso equilibrado, pro Ayurveda, isso é saúde. Isso é sinônimo de felicidade. Então, isso vai além de uma ausência de doença, ausência de dor ou ausência de desconforto. Que às vezes a gente. Muitas vezes a gente. E é comum, né? A gente fica, às vezes, no comecinho do tratamento que a gente conquista a ausência, né, de alguns sintomas que a gente tem, a maioria das pessoas fica muito feliz. Aí eu falo assim, né, para a pessoa, eu falo assim, agora que a gente aprendeu a dormir, aprendeu a comer, aprendeu a fazer cocô, agora começa o tratamento, porque agora a gente voltou a ser bebê, né? Come, dorme, faz cocô, né? Isso precisa estar funcionando, né? Aí agora o seu corpo começa, a gente começa a tratar o que precisa ser tratado. Mas às vezes só de conquistar essas três coisas, para a pessoa aquilo já é o máximo, porque ela está constipada há anos. Às vezes às vezes ela não dorme há anos. Você percebe? Às vezes ela tem desconforto abdominal há anos. Né? Então é bem comum a pessoa conquistar essas três coisas, ela fala assim, ah, beleza, agora eu tô bem, feliz, aí pulando, né? Então a gente vai olhar esse tripé, isso tem a ver com o nosso processo digestivo, aí se a gente volta para a saúde da mulher, não tem uma solução igual para todo mundo, mas existe uma observação que é igual para todo mundo, que é a qualidade da saúde feminina está diretamente ligado com o que você come e como você come. É o que e como. E quando eu falo como, às vezes as pessoas falam assim, não, é porque eu como tudo orgânico, rarará, lindo, maravilhoso, e a pessoa está doente, está adoecida, né? E aí a gente tem que ver como ela está comendo. Você está comendo demais? Você tá dando intervalo entre uma refeição e outra para dar tempo de digerir? Né? Se tá é, se ela tá, se ela tá evacuando, se ela tá dormindo. Então, assim, e eu evacuando e tá dormindo, tá muito ligado com o excesso de comida que come à noite, né? Então, assim, às vezes a pessoa come demais e vai dormir logo na sequência. Então, e pode estar comendo uma coisa orgânica, comprou na feira, bonitinho, não sei o quê, mas ela come 9 horas da noite, 10 horas ela vai dormir. Ela vai ter insônia, né? Ela tá comendo uma coisa super orgânica, não sei o quê, mas comendo uma coisa assim, ela tá constipada e tá comendo salada, né? Comendo coisa seca, né? Comendo um monte de feijão. Então assim, e tá tendo gases e continua, você percebe, né? Então assim, então assim, o como essa pessoa está comendo, né? Então, respeitando quantidade, respeitando intervalo, dando tempo para digerir, né? Tudo isso é tão importante quanto você escolher o que comer, né? Eu estou dando um curso de introdução de Ayurveda. Esse curso ele não é para formar ninguém.
mas exatamente para trazer essa consciência sobre como a gente reconhece as coisas. E aí uma das coisas que deixou as pessoas espantadas é que eu falei assim, gente, o mais importante aqui é o Agni, que é a nossa, essa força digestiva. E essa força digestiva, ela é anterior ao que você vai comer. Porque se eu tenho uma força digestiva boa, eu posso comer uma tranqueira. E eu vou transformar essa tranqueira em néctar. Se o meu fogo digestivo, o meu Agni tá ruim, eu posso comer um néctar e vou transformar isso em veneno, né? Então assim, o segredo tá na alimentação e no como eu como. Porque como eu como é o como eu estou preservando minha capacidade digestiva. Então, o que e o como, eles andam juntos. E isso vai gerar um impacto direto na saúde feminina, direto na qualidade da sua menstruação, direto na qualidade da sua menopausa, direto na qualidade do seu sono, né? E. Então, ui, Não, desculpa, pode pode falar. falar. Não, é É, só para finalizar isso. não, porque eu lembro também que até tanto aí na visão do Ayurveda como na visão do Yoga, né, a gente entende esses conhecimentos, né, entendem que aquilo que a gente come não é só também a comida física, né, porque a gente acha que assim comida é Isso, só o alimento. E quando a exato. gente começa a ter contato com esse conhecimento, né, essa cultura, a gente entende que o alimento ele não é só a comida física, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, é aquilo que a É. gente Uhum, sente, é tudo isso que a gente está consumindo, como você falou no começo, né? Com os nossos sentidos. E exato. isso também vai impactar o nosso Agni, né? Totalmente. Aliás, o nosso Agni, ele é totalmente regulado pelo equilíbrio dos sentidos. Quando eles estão em desequilíbrio, isso vai gerar um desequilíbrio digestivo. Então, assim, você comer demais, você comer de menos, qualquer desequilíbrio digestivo está muito ligado a como nossos sentidos eles estão desconectados, ou desequilibrados, né? Então, todo o processo do yoga ou do Ayurveda, né, eles estão ligados em como você equilibra, vamos supor, todas as conexões que a gente tem com o mundo externo. Como que a gente se comunica com o mundo externo? Através dos sentidos, não tem um outro lugar, né? Como a sua mente, como que ela percebe o mundo externo? Ela percebe através dos seus sentidos. A gente tem nosso maior órgão sensório é a pele, né? Está espalhado pelo corpo inteiro, né? A gente tem a visão, o olfato, né, o tato, o ouvido, né, a audição. Então, é por onde a gente se comunica com o mundo externo. Então, obviamente, tudo que a gente capta por aí vai interferir na nossa capacidade digestiva. Né? Então, e o inverso, né? Na verdade, assim, vamos dizer assim, né? Se isso tá se eu consigo, quando eu falo em equilíbrio, né? Se eu ouço, e o que que é o equilíbrio, né? Vou só abrir um parênteses. Eu ouvi algo e eu não gerar uma distorção daquilo que eu ouvi, né? Então, quantas vezes a gente ouve uma coisa, alguém te fala, né, A e você entende B, né? A pessoa fala algo que às vezes ela ela não tá falando de você, mas você acha que é para você, que é de você, e você se ofende, né? Ou você fica triste. Então, e aí, se você for investigar mesmo, aquilo às vezes não tem nada a ver com você, porque aquilo é a pessoa com a pessoa, com uma outra coisa, mas pela nossa distorção, capacidade de distorcer, né, de ter rádias e tamas aqui, né, gerando um ruído, a gente ouve aquilo, existe uma interpretação distorcida, e é isso que entrou para dentro, né? A nossa visão, quanto que e a visão é muito rápido, né? Você vê um negócio e você interpreta aquilo e já julga, prejulga, volta, rebate, né? E absorve aquilo lá, né? Uma outra coisa, né? A gente assiste um filme, a nossa mente não sabe a diferença do que é o filme e do que é a realidade, né? Então, você assistiu um filme de violência, você registrou aquilo lá como se fosse realidade. A sua mente registrou. Você pode falar assim, é filme, é filme, é filme. Mas todas aquelas emoções que você registrou ali para sua mente, aquilo foi real, né?
Então, assim, no Ayurveda, quando a gente fala ahara, alimento, é tudo que você põe em contato com os seus sentidos. Qualquer coisa, né? Então, o que você assistiu, o que você cheirou, o que você ouviu, né? Por isso que dentro dessa visão, uma mulher grávida, ela, na verdade, ela tem que ser todos os sentidos dela têm que ser bem cuidados. Então ela vai, por isso que a recomendação dentro do Ayurveda, ela ouvir músicas suaves, músicas que são prazerosas, ela se alimentar de comidas sátvicas, mas comidas que trazem prazer, de ela não tiver nenhum cheiro agressivo, de ela estar em ambientes prazerosos, em ambientes que são saudáveis, felizes, a família tem que estar ali para poder preservar essa. Agora, na nossa sociedade, o quanto disso é real? A gente está lá, a mulher barriguda, a gente está lá, né? Ela tá com fone no ouvido, ela tá. Ou ela está num ambiente agressivo, ou ela está comendo de forma desregulada, não se alimentando de forma correta, ou ela não está sendo cuidada, ou ela não tem uma família para que possa ajudá-la, né? Então, toda essa desconexão vai gerar uma questão, né? Então existe vários momentos de uma mulher, né? A menarca, a gravidez, né, e o parto, depois a menstruação, desculpa, a gravidez e o parto, depois falei certo, né? A menarca, a menstruação, a gravidez, o parto e a menopausa, né? Uhum. E se, por exemplo, dentro de uma gravidez aconteceu várias coisas que gerou esse estresse, né? Esse estresse isso vai gerar um impacto e esse impacto ele é bem maior, né? E isso vai gerar e a maioria dos relatos é depois da gravidez, né? Aconteceu tal coisa. Porque a gravidez ela o parto e a gravidez é um aumento assim enorme de vata dosha, né? E vata dosha é responsável por assim das cento e poucas doenças, 140, se não me engano, doenças descritas, né, dentro dos textos clássicos, 80 delas são provocadas por Vata Dosha. Acho que são 40, 60, 80, cento e pouquinho. 80 delas são responsáveis por Vata Dosha. Então, assim, a gravidez, ela eleva demais Vata Dosha. O parto eleva demais Vata Dosha. Quando a gente menstrua, a gente eleva Vata Dosha. Né? Então, assim, esse cuidado, né, com o nosso expurgo e com a mulher grávida, né, durante a gravidez, nesse processo, ele é muito importante para exatamente você não desenvolva nenhuma doença lá na frente, né? Às vezes você não vai desenvolver uma doença logo na sequência, mas assim, logo na sequência, logo que pariu, né? Mas às vezes é uma questão de meses, você já vai começar a sentir desconforto, E depois né? de tudo isso, então, assim, depois que a gente teve, então, essa vida louca que a gente leva, teve uma gravidez que a gente às vezes trabalha até o dia que o bebê nasce, né? Hum. Depois de tudo isso, aí teve aquela perimenopausa, né, sofrida. Você tá descrevendo uma coisa assim, vai deixar todo mundo assustado, né? É, Descrevendo apocalíptico. apocalíptica, assim. Eu sou um pouco exagerada também, né? Não, mas assim, olha, vamos dizer, eu tô descrevendo como a sociedade, assim, como nós mulheres, entendendo como Sim, essa sociedade ela tá desregulada. Então já dizia, né, o Krishnamurti, né, não é normal a gente se sentir confortável numa sociedade doente. Então, se a gente sabe que essa sociedade está adoecida, a gente mergulhar nela, obviamente a gente vai adoecer. Então, assim, qual que é a contrapartida disso? Eu fiz essa descrição exatamente para a gente poder parar e falar assim, gente, eu preciso participar sim. disso, eu preciso entrar nessa loucura. Então, a forma é a gente vir se conectando com a nossa própria natureza e vir gerando um afastamento disso. Dá para você fazer 100%? Talvez não.
mas assim, o pouco que assim, vamos até o seu exemplo mesmo, né, Sofia? Um pouco que você ajustou, se você conseguiu, nem é só você, mas eu também, a gente consegue, morando em São Paulo, a gente morando em São Paulo, a gente consegue ficar isolado da luz que não é natural? Não. Do que é poluição? Também não. Do trânsito caótico? Também não. Então, assim, a gente está olhando. Eu falei três coisas aqui que não estão sob meu controle, a não ser que eu mudasse da cidade. Mas isso vai afetar meus sentidos. A poluição vai afetar, essa luz excessiva vai afetar, né? O trânsito vai afetar, né? O barulho, né? Tudo. Mas assim, como eu posso me cuidar? Como eu consigo preservar a minha saúde, mesmo vivendo dessa forma? Então, assim, isso que é a proposta do Ayurveda, assim, e o próprio yoga também, né? O que que é ser um yogi, né? Dentro do caos permanecer são, né? Sim. Né? E o Ayurveda ele vai trazer as ferramentas mais físicas, mais corporais, mais relacionadas à alimentação, a estilo de vida, né? No yoga ele está muito relacionado a esse caminho, né, interno, né? A mente. Então a gente vai aliar as duas coisas. Essas coisas elas estão juntas, né? O yoga vai trabalhar mais do sutil para o denso, o Ayurveda vai trabalhar do denso para o sutil, né? Em algum momento eles vão se encontrar. E existe uma frase até de um professor meu, um Vaidya, né, com quem eu fiz aula, ele falou uma frase muito bonita, uma das aulas que eu fiz com ele. Ele falou assim, que o Ayurveda ele começa onde o Yoga termina, né? Então, uma coisa não está desconectada da outra. Sim. Né? Então, assim, isso que a gente está fazendo, né, ou isso tudo que é feito, ele é feito em conjunto, né? Então, se você vai fazer uma aula, né, a sua aluna que está fazendo aula, que está Hum. preocupada com o processo de transição, ou só o fato de ela estar fazendo yoga, ela já vai estar, de certa forma, cuidando desse corpo para trazer uma saúde melhor. Eu posso melhorar, né? Se eu trazer isso para uma coisa mais densa, né? Alimentação, estilo de vida, obviamente isso acelera, porque o yoga ele está trabalhando do sutil para o denso, uma hora vai Uhum. chegar no denso. Mas se você quiser ir de uma forma mais direta, você vai no Ayurveda que vai do denso para o Sutil. sutil, né? E só que eu posso trabalhar com yoga, por exemplo, trabalhando questões emocionais, mentais, né? Eu posso usar o yoga para ajustar o sono, né? Que é um pouco mais sutil, né? E ao mesmo tempo eu posso usar o Ayurveda para ajustar a minha digestão, que também vai impactar no sono. Então as duas coisas, você percebe, Sim. né? Porque, então, e aí isso que eu ia perguntar, então, justamente para quando já passou todo esse processo, né, que você então já teve a menopausa e tudo, e talvez, né, aí eu realmente não sei como que funciona, né, mas talvez ainda estejam sofrendo essas sequelas, assim, sabe? Uhum. Porque eu falo que eu não sei, porque realmente eu não sei, depois que. Porque assim, eu só conheço as ondas de calor que todo mundo fala, e depois, de repente, pá, acabou, não tem mais Uhum. nada. Aí eu, tá, Uhum. ok. Aí, mas eu não sei realmente o que Tá, vem não depois disso. vai começar, assim, o tratamento vai começar do Uhum, jeito que tem que começar, ajustando a digestão, porque na maioria das vezes, se você prestar atenção, é da uhum, pessoa que está com os calores, ou com a insônia, ou com a pressão alta, ela tem uma questão digestiva, né? É, ou ela tem uma questão digestiva, ela deve ter uma questão de eliminação. Ou ela está constipada, ou ela está às vezes, provavelmente com uma eliminação excessiva, né? E ela pode não estar dormindo de forma adequada. Então, assim, às vezes está acontecendo essas três coisas. Às vezes é uma coisa, às vezes só uma segunda. Então a gente precisa ajustar essas três coisas primeiro, né? E essas três coisas a gente, de novo, né? É que a live ela é muito curtinha, gente, porque sim. cada coisa ela é né? Vamos falar de sono, é um negoção. Mas assim, de forma geral, né? O sono, para eu melhorar o sono, vamos dar coisas rápidas aqui. Uhum, É prestar atenção, por exemplo, na quantidade de comida que você está comendo à noite. O melhor horário, né, para a gente fazer o jantar, e às vezes em São Paulo fica complicado, a maioria das pessoas estão jantando depois das 8 e estão indo dormir, sei lá, 11 horas ou meia-noite, né?
Mas a gente precisa pensar assim, eu consigo jantar um pouco mais cedo? Né? Às vezes é possível, né? Por exemplo, teve uma pessoa que veio e ela ia para a faculdade, né? E aí ela jantava a hora que chegava em casa. Eu falei, mas você não consegue comer antes de entrar na aula? Ah, não sei o quê. Eu falei assim, mas ela começou a descrever como que era. Ela falou assim, mas você não consegue levar uma marmitinha e comer? Aí a gente foi conversando, então ela encontrou um caminho para fazer. E aí isso gerou um impacto muito grande na qualidade do sono dela. Ela conseguir fazer essa marmita e comer antes ou comer no intervalo lá da aula, né, em algum momento, né, e era uma comida, né, que ela fazia essa marmita na hora do almoço, né, colocava num num lugar para preservar, né, aquela comida, e chegava na faculdade ela conseguia esquentar e comer, né, e antes ela tinha que chegar em casa e aí comer. Só que quando ela chegava em casa e comia, aí ela comia 11 horas da noite para conseguir dormir meia-noite ou meia-noite e pouco, então no dia seguinte ela tinha, à noite ela já tinha insônia e tinha refluxo. Então, assim, primeira coisa, a gente comer, tem um intervalo entre o alimento, né, o jantar e o deitar. O jantar a gente come pouco, né, comer menos do que o almoço. Se a gente for fazer uma proporção, né, então a sua principal refeição deveria ser no almoço. Para o brasileiro isso é comum, né? Eu que morei muito tempo nos Estados Unidos, era o contrário, né? O pessoal, a principal refeição era no jantar. E aí, todo o processo cultural de você explicar para a pessoa que a refeição principal dela deveria ser no almoço. Né? O almoço, às vezes, eles nem almoçavam direito, eles estão a comer um pratão à noite. Só que isso gera um impacto na saúde dessa pessoa. Né? E para a maioria das pessoas, quando elas trocavam isso, aumentavam demais a qualidade do sono. Então, a primeira coisa, né, é comer uma quantidade menor à noite e dar um intervalo para essa digestão acontecer. Não comer e deitar, Uhum, né? Isso já vai melhorar o sono, né? A questão da sua digestão, dar intervalos adequados. A maioria das pessoas, o tempo para digerir entre uma refeição e outra varia de 3 a 6 horas. E as pessoas, elas comem e ficam comendo o dia inteiro, né? Elas acordam, tomam café da manhã. Aí 10 horas comem um lanchinho. Aí meio-dia come um negócio. Aí 3 horas come outro negócio. Aí 5 horas come outro negócio. Aí 8 horas janta. Aí você fica o dia inteiro mastigando, né? Então, o que acontece é que isso você não dá tempo para o seu corpo digerir, fazer uma digestão completa. Isso você gera AMA, né? Que é o alimento não digerido, e isso é o que vai começar a gerar o distúrbio, que eu falo distúrbio digestivo, uhum, começa a partir daí. Então, assim, dá intervalo. Então, é uma coisa simples. Você uhum, quer regular o Gagni? Quer regular sua digestão? Dá tempo para você digerir a comida. Ah, mas como é que eu sei que eu digeri a comida? Se eu sentir fome. Né? Ah, mas como é que eu sei? A maioria das pessoas não sabe nem que é fome mais, né? Mas como é que eu sei que é fome? Eu sinto, a fome ela vem quando você tem vontade de comer comida. Comer chocolatinho, bolinho, browniezinho, isso não é fome, uhum. né? E aí, Fome, você tem vontade de comer comida. Lu, aí só também pra gente já ir encaminhando a live Uhum, pros finalmente, assim, né? Se o uhum, pessoal quiser fazer perguntas, gente, fica à vontade, tá? Quem tiver pergunta, curiosidades aí, podem perguntar. Mas aí, então, trazendo então o yoga, assim, né? Já que, uhum. vamos dizer assim, um segredo, então, para tentar lidar com toda essa situação, né, para quem está assistindo, seria regular a nossa digestão. Aí, até pela minha experiência assim, com o yoga, né, como Uhum, praticante de yoga, como professora, né, as extensões, né, as uhum. extensões de coluna, que a gente vai trabalhar bastante a questão da digestão, as suprarrenais, as adrenais. Aí, por exemplo, então, as extensões seriam benéficas nessa situação? Extensões de Eu, ah, coluna. na, Como que o na verdade, Ayurveda vê essa parte, assim? na verdade, vamos pensar uma coisa mais simples do que isso. Uhum, Em vez de pensar em asana, vamos pensar no que está por trás do asana, né? Então, o que que é o Agni? A gente está falando aqui, vamos falar do Agni aqui da principal Jatara, que a gente tem um nome chamado Jataragni, né? Que está no seu estômago, baixo estômago. E são três energias que estão acontecendo ali, né? Você tem
Samana, Vayu, né? Então, aqui a gente está falando das energias, né, de movimento do corpo. A Pana Vayu, que tá ligado à área pélvica, a Samana Vayu está ligado ao seu estômago, e Prana Vayu está ligado à sua respiração. Para sua digestão acontecer, ela precisa dessas três coisas, né? Então, o que acontece no asana, quando você faz um asana? Quando você faz a elevação do assoalho pélvico, você inverte a Panavaio. A Panavaio ele tem uma direção descendente. E quando você eleva o assoalho pélvico, ele se torna ascendente, né? Aí o que acontece? Pranavayo está descendo também, né? Porque você está respirando, né? Então ele vai uma inversão de, né? Pranavayo está ligado à respiração. Quando essas duas energias se encontram, você estimula a Samanavayo. Né? Então, a Samanavayo ele fica, é como se você estivesse gerando um exercício de pressão mesmo ali, né, no seu corpo. Né? E ali, a hora que isso se intensifica, você estimula a sua digestão. Então, assim, qualquer asana, na verdade, né? Se você fizer o asana correto, você está o tempo todo fazendo a elevação do assoalho pélvico. É que a gente, às vezes, a gente não faz. A gente faz um asana solto, né? Uhum. Aí, assim, o que estimula a limpeza é você fazer as torções. É como se você estivesse espremendo, né? Então, você estimula o Agni e torce. Estimula o Agni e. Então, a extensão ou a flexão, ela vai estimular você ou liberar calor, ou você segurar o calor dentro do seu corpo. É isso, né? A extensão, você tá liberando calor, flexão, você está segurando o calor dentro do seu corpo. Né? Torção, você limpa. Né? Só que o Agni, ele tem que estar o tempo todo sendo estimulado. Por isso que uma prática, ela ter essa característica, você não pode comer nem tomar água, né? Antes de fazer a prática. Porque senão imagina se você está tentando fazer a elevação de assoalho pélvico e você está com comida lá dentro, né? Na verdade, assim, ele vai tentar fazer a digestão física, mas quando você está sem nada, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer estimular esse Agni, mas estimular esse Agni para digerir outras coisas que não é o físico. Né? E aí esse é o impacto no mental, né? No emocional do yoga, né? Então, o yoga ele tem a questão física, você pode estimular para uma digestão física? Pode, mas o objetivo dele não é esse, né? Sim, Então, se sim. você não come nada e vai esperar um tempo dessa água também, isso vai vai estimular com que você digira as emoções, esses pensamentos, outras questões que estão no seu corpo, né? A Uhum. limpeza, tapas, né? Pelo fogo, né? Salcha, né? Limpeza pelo fogo, né? Então, esse processo pelo fogo do yoga. E esse Isso, fogo é exatamente isso aí. É o Agni, não é é, diferente do Agni. isso que eu ia falar, é o Agni, né? E aí por isso É que o a gente Agni. sempre, às vezes, é muito comum assim, né? O pessoal achar que as aulas são, que a aula é, ai, eu esqueci a palavra, eu só consigo pensar intensa, né? Que é difícil, que é Uhum. muito assim, mas a gente tem que sempre estar ali produzindo esse calor, né? Porque precisa desse Agni, precisa desse Sim, fogo, né? Não dá precisa para desse fogo. fazer uma aula só. Que às vezes a gente confunde também, né? O que é confortável com o que é fácil, com o que é É. tranquilo, né? A gente acha que o Uhum. conforto é aquela coisa solta, né? E aí Uhum. isso reflete também nessa questão do assoalho pélvico, né? Porque Uhum. eu observo bastante, né, em tudo, e até pelos meus estudos, assim, que principalmente a gente que é mulher tem essa questão também dessa fraqueza, vamos dizer assim, né, na região Uhum. do assoalho pélvico. E aí, quando você Sim. fala, né, para trabalhar o assoalho pélvico, para fazer a elevação do Uhum. assoalho pélvico, é difícil, porque a gente não tem consciência dessa região, Uhum. é uma região que parece que parece que não vai, né? Você manda sinal e não vai, você manda e não Uhum. vai. Você fala, Uhum. meu Deus. E também
traz um impacto pra gente, né? Porque daí é muito comum, né, a mulher ter, principalmente depois, né, que passa da menopausa, né, ter escape, aí começa às vezes ter que usar Uhum. fralda, porque tá com flacidez na região, e isso acaba refletindo na questão do mulabanda, porque você não É, consegue fazer essa elevação. aí você está falando de uma coisa que é bem legal, que eu acho que o yoga trabalha bem, que é o fortalecimento dessa musculatura. E isso é uma outra descrição dentro do Ayurveda, de qual é descrito o chakra, desculpa, Charaka Samhita, né? Ele descreve como como deve ser essa musculatura de uma pessoa saudável. E aí, quando ele descreve isso, isso eu também mostro na aula, né? Não é essa musculatura do muque da pessoa forte que a gente vê na academia. Toda aquela descrição que ele dá é da uma musculatura interna. E isso a gente consegue com a prática desse yoga, onde existe uma respiração consciente, né, elevação do assoalho pélvico e onde você tem essa consciência da musculatura. Por quê? Porque todos esses asanas, independente, né, lógico, cada um, quando você trabalha com essa região das pernas, tal, você está trabalhando com a musculatura, não é só a perna, né? Você está trabalhando o músculo da bexiga, você está trabalhando o músculo que envolve, né, as fibras musculares que envolvem todo o seu trato digestivo, né, as fibras musculares, né, de todo o sistema urinário, né, tudo isso, o seu corpo está todo cheio dessas fibras, né, então, internamente, a gente precisa estar com isso fortalecido, e isso não é essa musculação que machuca a fibra de forma externa que vai fazer, né, esse exercício do interno, né, que é que quando você trabalha o yoga, quando fala correto, que tem yoga de várias formas aí, né? Cada um, as pessoas elas estão fazendo muitas Sim, versões, mas essa que você vai trabalhando nessa respiração, essa musculatura interna, e que gera esse pequeno desconforto, não é para você desconfortar, mas que gera um desconforto assim, foi, nossa, você fica ali, não é gostosinho, né? Não é uma coisa gostosinha. não. É uma coisa que você está fazendo e fala assim, gente, está gerando um incômodo, e você está transpirando, e se você for ouvir todos os comandos que a pessoa dá, né, que você deve dar na sua aula, né, que vai fazendo os ajustes, às vezes é uma coisa super simples e a pessoa ela fala assim, gente, que negócio é esse? Que negócio tão simplesinho aqui e eu não consigo fazer, né? Sim. Que é exatamente uma falta de consciência muscular, mas não é só das fibras, esse músculo que a gente conhece, né? Que a gente está vendo, interno, né? Interno. Sim. Ô, Sophie, E, eu sei que já deu aí 1 hora, né? A gente tá. não, já, isso que eu ia falar. É. Não sei se o pessoal quer perguntar alguma coisa, né? As meninas que estão assistindo, se ficou com alguma dúvida, né? A Gabi comentou, né? Falou que tinha um ouvido no ouvido que durou anos e Gabi. depois que ela fez o tratamento contigo, ela nunca mais teve. Ai, Gabi, legal que tá aqui. É, eu não sei, mas é bem bacana, né? Uma pena que a live é tão curtinha, né? É, a ideia é também dar um parâmetro geral, assim, né? Eu falei Sim. bastante também. Você perguntou, Não, mas... eu Ah, mas falei. é ótimo, porque eu acho que são nesses momentos que a gente às vezes consegue abordar coisa que às vezes, infelizmente, na aula a gente não tem espaço, né? Que nem eu falei, eu quis chamar você porque eu falei, meu, eu vou chamar a Lu, porque ela vai saber falar disso melhor do que ninguém, assim. E, e eu também aprendi bastante, né? Assim, que nem é um assunto ainda muito novo para mim e tudo, então é sempre uma delícia, tipo, ouvir você falar, você explica super bem. Eu, pelo menos, adoro ouvir você falando sobre esse tema. Eu fico sempre muito assim, falando, nossa, gente, quanta coisa. E, é, o pessoal gostou aqui, falou que foi Uhum. muito bom, que bom. Obrigada, meninas, por terem vindo na live. E aí, quem quiser, né, depois eu vou ver se eu consigo colocar também o link, né? O blog da Lu, gente, eu falo assim, o blog da Lu, o site da Lu, Tempero, é sensacional. Tem muitos artigos lá para quem quiser saber mais sobre esse tema, quem quiser
tiver curiosidade para tentar, né, entender um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente falou, dá uma lida lá nos textos, que é incrível. Passem com a Lu, quem quiser também para conhecer. Nada do que a vivência, para você saber o que, que realmente é. A vivência é sempre muito boa. Você vive ali o negócio, você entende, você aprende, você fala, ah, é realmente. Aí você A acredita, né? prática, a prática é a melhor coisa. E você fala, será que o que ela está falando é real? Eu vou testar. Aí você tá falando, é. É, é. Aí você fala, é. E às vezes é uma coisa simplesinha, né? Uma coisa tão, não é tão. Às vezes o simples funciona. Sim. Uma coisa que eu aprendo cada vez mais na minha vida é que o básico, arroz e feijão, gente, ó, basicão, arroz e feijão é o que dá certo. É assim. Uhum. É, Ah, é. então, meninas, vamos começar a despedir, né? Já 1 hora. Obrigada, viu, Sofia, pelo convite. Gostei Imagina, desse bate-papo. obrigada eu. Imagina, obrigada eu, Lu. Adorei. Um beijinho. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.